Tá na Rede. Forte abraço para você ligado aqui no Tá na Rede Podcast. Muito bom ter você aqui com a gente nesse espaço destinado à resenha, aos grandes acontecimentos do futebol baiano e brasileiro, as histórias que nunca se apagarão na memória de ex-jogadores, de ex-dirigentes, de ex-árbitros, enfim, de pessoas ligadas ao futebol. O convidado desse Tá na Rede número 3 é mais um daqueles que merece ser estendido o tapete vermelho. Assim que Ducídio Vanderlei Busquila apita o final de 0 Internacional, 0 Bahia, naquele dia 19 de fevereiro de 1989, a primeira imagem que aparece é desse meu convidado com os braços erguidos para o céu e agradecendo e dizendo obrigado. Um autêntico campeão brasileiro faz parte hoje do Tá na Rede. Obrigado, Ronaldo Passos, meu amigo, há muitos anos que eu conheci, ele já militando na crônica esportiva, né? Eu já era fã seu de há muito tempo, mas só depois da crônica esportiva que a gente se aproximou. Ronaldo, muito obrigado por estar aqui. Eu quero ir para o Marco Zero. Como foi que o Bahia apareceu na vida daquele menino itapajipano? Você é de lá da Ribeira. Da Ribeira, né? Com muito orgulho. Meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Tiago é um amigo de longas datas, aliás, na imprensa da Bahia e do Brasil, que eu tive em alguns clubes fora da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. E é um dos caras que a gente tem muito respeito, primeiro, e admiração pelo seu trabalho, né? Muito tempo acompanhando nossa carreira, você garotinho, eu tenho alguns anos, muitos anos na sua frente, mas é muito bom estar aqui, um convite seu, eu não podia deixar de vir. E é um prazer sempre falar de futebol, né? Eu gosto muito de falar de futebol. Futebol é a minha vida, futebol fez a minha vida, futebol está nas minhas entranhas, porque eu tinha um pai, que Deus tenha em bom lugar, um dos torcedores mais ferrenhos do Esporte Clube Bahia. Tem algumas histórias hilárias dele em relação a isso. Ele era anti-rubro-negro, assim, de 4 costados. Eita! E lá imagina anos mais tarde, a gente vai chegar lá. Eu fui jogar em 2 times, né? Antes de ir pro Vitória, eu tive no Flamengo, que era vermelho e preto, em 1980. E depois fui jogar no Vitória, onde eu encerrei minha carreira. Então, a gente vai falar disso lá na frente. Eu comecei no Bahia, na verdade eu comecei jogando futebol, primeiro pelo DNA do meu pai, né? Ele formava times onde ele trabalhava, ele formava time lá no bairro para jogar campeonato de várzea, mas era um jogador não muito bom. Ele não era medíocre não, mas só tinha velocidade e força. Ele era tirado da ponta direita, meu pai. Benedito da Rocha Passos. E a gente fugiu, né? Na Ribeira, a gente tinha um time que jogava muito ali. Fugimos 6, escondidos das mães, com 12 anos de idade, para fazer um teste no Bahia, lá na Fazendinha. Pois é, eu imagino você sair lá da Ribeira, atravessar a cidade nos anos 70. Hoje já é complicado, justamente. Imagine nos anos 70. 72, a gente fez uma rifa para poder ter o dinheiro do transporte, para poder pagar o ônibus, né? 12 anos. Era quase um interestadual. Tinha que pegar 3 ônibus naquela época. Ribeira, Campo Grande, depois Campo Grande... Pituba Costa Azul. Campo Grande Estiepe. E dali, às vezes, a gente pegava mais um ônibus para ir até... Faltava ali no Costa Azul, porque só ia pela orla. Tinha que andar até a Fazendinha ou pegar um outro ônibus para que entrasse ali, que vinha de Itapuã, se não me engano. Mas fomos 6, né? Eu, Roberto, meu irmão, incentivado por Roberto Vieira Passos. Esse foi o maior incentivador que eu tive no futebol, porque eu nunca sonhei. Ele sonhava em ser um grande jogador, e ele jogava muito bem. Como meu pai gostava muito, ele tem todo o DNA do meu pai, inclusive participa até hoje, com 68 anos, vai fazer em janeiro. Ele participa de campeonatos ainda, organiza, é sempre o líder. Meu pai era assim. Eu gostava do futebol. Eu achava que você era mais velho do que o Roberto. Não, o Roberto é mais novo. Eu sou mais novo, eu sou 1 ano e meio mais novo. Ele é de 58, eu sou de 59. Só que ele é de janeiro, eu sou de novembro.
E ele me incentivava, e a gente jogava no Itapajipe, com Ney Andrade. Ney Andrade foi um jogador da década de 60. Não tem nada a ver com o árbitro, Ney Andrade Nunes Maia. Ney Andrade é um pernambucano, um alagoano pernambucano, se eu não me engano. Ele jogou no Bahia, no Esporte Clube Bahia, na década de 60. Conheceu uma baiana, que era prima carnal de Rubens Chastinet, da família Pitangueira, Dona Elisa, que eu conheci bastante, e fez família na Bahia. Hoje tem uma filha que é conselheira do Bahia, é Elinei. Tem um filho, é o Ney, que ajuda muito, fanático pelo Bahia. E seu Ney tá vivo. Ele tá vivo, tive com ele com o maior prazer do mundo, tá lúcido, forte, graças a Deus. E ele que me incentivou a jogar no gol, porque eu tinha porte dos garotos mais velhos, mas eu era mais novo. E aí resolvemos, depois disso, ir para disputar uma Copa Dente de Leite pelo Santos de Itapajipe. E me botaram no gol também. Foi a primeira vez que eu joguei no gol 11 contra 11. Joguei contra Tel Senna, que fazia parte do time de Brotas. Vários jogadores que depois surgiram como profissionais, nossos companheiros, inclusive, no Bahia, participaram daquela Copa que foi em 1970. Eu tinha o quê? Eu tinha 10 anos. Era a Copa Dente de Leite, que foi feita por França Teixeira e Renato Lavinsky, que era o Bola de Gude. Bola de Gude. Lá no Campo da Graça. Então a gente... Era o Santos de Itapajipe. Foi a primeira vez que eu joguei no gol, um campo de 11. Mas eu não achei legal, não. Eu não gostei, não. Aí fomos pra lá, pra fazendinha, com o dinheiro da rifa, pagando. Minha mãe nem sabia. Fomos, todos nós 6 que fomos pra lá. Eu, Roberto, meu irmão, Dinho Gago, grande jogador. Não foi profissional porque não quis. Paulo Suru, primo de Euclides Rabelo. E Furão. Expedito Gentil Bahia Tosta, um grande zagueiro. Todos os 6 foram aprovados. E nesse mesmo dia que eu fui aprovado, eu fui como zagueiro. Só que quando chegou na fazendinha só tinha um goleiro, não ia ter coletivo. Aí Beto, meu irmão, disse: rapaz, vai pro gol, que sei lá, no clube você pega pra caramba, é melhor porque tem muito zagueiro e só tem um goleiro, você tem mais chance. Aí eu fui pro gol. Pronto. De noite eu fui chamado que ia ter um amistoso no intervalo entre Bahia e Flamengo, aquele que Jaime, o zagueiro, urinou no campo, que é famoso isso, que o Roberto Rebouça correu atrás dele para bater. O Jaime? Jaime, ele urinou no Jaime campo. Foi treinador depois do Flamengo, né? Isso, quarto zagueiro. É. Aí jogou aquela preliminar, jogou aquele contemporâneo intervalo. De Zico, né? Isso, da mesma época ali. E aí jogamos no intervalo Bahia contra a seleção de Osasco. Dente de leite. Eu tomei um frango homérico. Perdemos de 3-0. Eu disse: nunca mais eu vou jogar no gol. Fiquei decepcionado. E continuei por incentivo de Roberto. Porque ele ia treinar e eu ia também. E deu no que deu, né? Depois de 72, depois de muitos e muitos anos, 18 anos, né? A gente chegou até o título brasileiro. Deixa eu divulgar aqui nossas redes sociais pelo YouTube, Tá Na Rede.podcast. Também é o nosso @, no Instagram, Tá Na Rede.podcast. O meu pessoal é Thiago com TH _Mastroianni. E tem o @ também do nosso 585 Estúdios com S, tá? Com o E mudo. Se inscreve lá no nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário e até sugere alguém pra gente trazer aqui. Ronaldo, você não era um goleiro com tamanho padrão. Você tem 1,80 m, né? Quase isso, 1,79 m. É porque a gente, quando envelhece, vai baixando. Não, mas eu tinha 1,79 m. 1,79 m. Até hoje, 1,79 m é considerado um goleiro baixo para pegar embaixo das traves. Como é que você desmistificou isso? Como é que você procurou superar a baixa estatura? Goleiros, a gente sempre pensa em goleiro acima de 1,85 m, digamos assim. Como é que você fez para superar todos esses obstáculos? O principal deles, a altura. É interessante sua pergunta, pelo seguinte: é um ledo engano, né? É um ledo engano. Os maiores jogadores do mundo não passaram de 1,70 m. Eu falo no geral. O maior goleiro que o Bahia teve, ou que o Brasil teve, na minha opinião, chama-se Cláudio Tafarel. Concordo com você. 1,81 m. Agora, eu tinha uma vantagem. O meu biotipo, pela minha envergadura, eu tenho uma envergadura de 2,8.
é para um homem de 1,87 m. O comprimento dos meus braços. Deu para entender? E você pulava bem? Eu tinha muita força. Por característica de família também. Eu tinha boa complexão física, volume muscular e explosão muscular. Então, com a vantagem de ter um braço do tamanho de um cara que tem 1,87 m, com a impulsão que eu tinha, eu não tomava, quase nunca tomei gol, principalmente de falta em bola na gaveta. Eu sempre ia buscar, porque eu tinha os braços longos. Eu estou revelando isso agora para todo mundo, porque um amigo meu que me chamou a atenção em relação a isso. Apesar de eu ter feito educação física, feito exame biométrico, mas eu nunca tentei para esse detalhe. Ele falou, rapaz, você tem um braço de um homem de 1,87 m. Isso justifica muita situação que eu consegui me sair bem, principalmente contra os grandes times, em bolas muito difíceis também, e acoplando a minha agilidade e minha velocidade, que é característica da minha família toda, do meu pai. Você considera que a defesa da sua vida é aquela do chute do Nando no Bahia 0, Sport 0 aqui em Salvador, já pertinho, se encaminhando para as semifinais do Brasileirão? Aquela é a defesa da tua vida, sim? Todo mundo pensa isso, né? Porque ali não foi nem muita... Olha bem, eu não penso isso pelo seguinte, ali não foi muito a minha característica e a minha performance. Ali foi mais o erro dele. Aqui para nós. Uhum. Ele entrou de frente para mim, baixou a cabeça, que eu conhecia a característica dele. Você vai dele. quase na linha da grande área, né? Mas é isso que eu digo às vezes, eu digo na televisão. O goleiro tem que saber jogar com o atacante. O goleiro não pode deixar o atacante pensar, ficar estático para ele pensar onde é que ele vai colocar a bola. Tem que fazer ele pensar. E eu sempre joguei com o atacante, eu sempre ataquei o meu adversário na bola, lógico, para fazê-lo e criar dificuldade para ele, para fazê-lo pensar. A defesa mais difícil foram duas naquele campeonato, que muita gente, quase ninguém fala. A mais difícil foi uma cabeçada de Washington no Maracanã, que eu fui pegar a bola no rodapé, o Washington nunca, ele cabeceou no 0-0, né? Na primeira partida da semifinal. Na linha da pequena área. Eu fiz uma defesa parecida com aquela de Gordon Banks contra Brasil e Inglaterra em 70. Mas a de Gordon Banks eu acho que foi mais difícil. Mas a minha também foi muito difícil. Eu lembro dessa cabeçada de Washington. E ele foi, ele foi meu colega do João Florencio Gomes na Ribeira quando ele veio de Nazaré, quando ele veio de Valência. E antes de ir para o Galícia, ele era meu colega de ginásio. Porque quem levou ele para o Galícia foi o diretor do João Florencio, Edivaldo Chaves. E o Washington era meu amigo. Fomos colegas. Ele foi lá no Hotel Plaza para perguntar a mim: vem cá, rapaz, como é que você pega aquela bola seu? Aí me xingou. Uma boa, né? Lá eu vou fazer. Eu digo: você não vai fazer lá não, velho. Esqueça. Você vai ver se eu não vou fazer. Pior que ele foi e fez, né? 110 mil, 120 mil pessoas na Fonte Nova, mais 30 mil lá fora. E ele, com 5, 8 minutos, mete 1-0 aqui na Fonte Nova. Mas nós tivemos peito, tivemos calma, como era a característica do nosso time, para virar o jogo naquele dia. Estamos aqui diante do maior detentor de títulos da história do Bahia, viu? Bahia que vai completar aí logo 100 anos. Da Bahia. Só no Bahia foram 9 baianos, né? 8 baianos e um campeonato brasileiro. Igual a ele, só o Baiaco que conquistou 9 títulos, mais 9 títulos baianos. Isso que eu joguei, né? Que eu joguei, mas sem jogar também. Se for contar que eu não joguei, tipo 79, aliás, joguei um jogo só. Porque eu fui profissional em 76. E o Bahia foi hepta. Né? Você foi banco de Joel Mendes? Fui banco de Joel Luiz Mendes. Antônio? Banco não, eu fui terceiro goleiro de Joel Mendes, em 76. Isso. Depois fui banco para Luiz Antônio 76, 77, 78, 79. Quando veio o Renato. Veio o Renato, que foi do Flamengo, foi do Fluminense. Isso, veio na seleção de 74. De Cristóvão Borges, né? Que foi trocado por Gilson Gênio. Cristóvão, que era contemporâneo meu, de Amaralina, foi da seleção baiana, foi comprado pelo Fluminense. Graças a Deus, foi um grande jogador. E aí veio Gilson Gênio e Renato na troca. Na troca não, na venda que foi feita a negociação. E dali, em 79, Renato veio. Em 80, o Bahia perdeu o campeonato, ficou em terceiro lugar. E aí Maracajá, eu fiquei na reserva de Renato. Eu tive muita resiliência.
Mas em 78 eu tinha ido para a seleção brasileira, sub-20. Disputamos um Mundial na França. Eu fui o primeiro goleiro... Mostra a foto aqui, Matheus, do Ronaldo em Cannes, né? Em Cannes, na França. No interior da França. A gente foi em terceiro lugar no Campeonato Mundial. Uma seleção que tinha Leandro, Wagner Basílio, que faleceu agora há pouco. Faleceu há pouco tempo. Tinha Robertinho do Fluminense. Ponta direita do Fluminense. Tinha Jorginho do Palmeiras. Tinha um time fantástico. Anchieta, Internacional, ponta esquerda. Era um time maço aquele. Mas, infelizmente, saímos no sorteio para a Polônia, que foi o vice-campeão. Aliás, foi o campeão. Ali a foto do Ronaldo. Não, aí é no Irã. É no Irã? Nós fizemos uma preparação antes de ir. Aquele ali atrás... Quem eram os goleiros nessa época? Eu e Solitinho. Solitinho, que era do Corinthians, né? Morreu, era do Corinthians. Tinha Solito e Solitinho. Eu fui o primeiro goleiro de base a disputar um Mundial na história do futebol brasileiro. Primeiro goleiro nordestino. Quem foi que te convocou? Foi seu Antoninho. Antoninho. Grande revelador de talentos. Ele veio na Bahia te ver? Veio me ver jogar. Só que a gente jogou contra o Guarani. Bahia e Guarani. Lá no campo da Vila Militar do Dendezeiros. O Guarani da Bahia, não é o Guarani de Campinas, Guarani não. da Bahia. Mas tem a foto no dia do jogo. Tem a foto aí. Aí o que acontece? Aí a foto. Essa daí. Aí Jorginho Putinati, né? Robertinho do Fluminense. Robertinho. Aqui era Newton, também do Fluminense. Aqui era Anchieta do Internacional, Amaral dos Santos. Anchieta que não é aquele Não Anchieta... é aquele Anchieta, não. Era apelido. Do Grêmio, Esse preparador físico é Melo. Antônio Carlos Melo. Que trabalha com o preparador físico e trabalhou muito tempo com o Joel. Em 94 ele era o preparador de Joel. Leandro aqui, que foi o melhor jogador Jorge do campeonato. Leandro. Jorginho, que era do Palmeiras. Tião, que era o centroavante do Cruzeiro. E esse aqui... é o Tião Abatiá? Não. É outro Tião. E aqui tá tia Joana, que era do Grêmio, o ponto esquerda, que cortaram a cabeça dele aqui. Isso aqui foi no amistoso que nós fizemos antes do... Linda a camisa da seleção brasileira. Linda. Até pouco tempo eu tinha essa camisa. É a camisa de 78, da Copa do Mundo. Isso foi 78. Isso aí foi 78. Ainda era CBD. Confederação Brasileira de Desportos. Ô Ronaldo, você no Campeonato Brasileiro de 88... Você é reserva muito tempo do Sidmar. O Sidmar estava melhor do que você mesmo? Não, a história não é bem assim. Você tem mesmo boa memória. Tinha Sidmar, tinha Rogério, tinha você. A história é a seguinte. O Campeonato Baiano, Evaristo queria mais um goleiro. E Maracajá, ele tinha a teoria de motivação. Ele ficava no meu ouvido, Evaristo quer trazer goleiro. Eu digo, pode trazer, pô. Eu que vou jogar. Eu confio em mim. Eu sempre fui ousado, assim, e ter muita confiança e personalidade. E aí, ele chega pra mim, antes de trazer o Sidmar, ele falou pra mim, vou trazer o Tonho, que é do Santo André. Eu falei, Tonho? Horrível. Tonho? Traga não, porque eu conheço. Esse cara vai procurar confusão aqui pra querer jogar. Ele não vai jogar. Só se eu tiver muito mal. Não traga, não. Ele é mesmo, eu digo, E eu não gosto do estilo dele, não. Tirado a Valentão, aquela história toda, e não é esse goleiro todo. Eu falei, queimei ele. Ele pode até me ouvir isso aqui. Aí, o Vitória tenta dar um zigue do Bahia e contrata Tonho, naquela hora da noite. O Vitória precisava de um goleiro. Nesse mesmo dia, eu disse para Maracajá para ele trazer Sidmar. Eu indiquei Sidmar porque Sidmar passou ele é mais novo do que eu, mas ele passou pela seleção de base também. E eu acompanhava muito isso. Sidmar era do Guarani, né? Não, ele era do 15 Piracicaba. 15 Piracicaba? 15 Piracicaba. E aí Sidmar foi convocado uma vez para... Ele e aquele do Santos, que eu me esqueci o Marola? nome. Marola. Ele disputava a posição com Marola. Era uma safra Fiodermundo Marola Júnior. Isso. Que Ferreira também foi. É outra turma da seleção brasileira. Para disputar Pan-Americano. Ferreira Baiano. Ferreira Baiano também. Que Ferreira tinha ido. Estava na base aqui, mas tinha muita qualidade. Aí o que aconteceu? Ele foi e trouxe Sidmar. No Baiano, no Campeonato Baiano. Olha, trouxe seu goleiro. Eu digo, tá bom. E ele tinha dito, poxa, me ofereceram, eu não quis. Eu digo, traga, não vai se arrepender. E Sidmar, naquela época, fumava, eu fumava também.
Aí ficamos amigos pra caramba, cara. Sabe? E eu titular e capitão do time. Eu fui titular... O cigarro tem tantos males, mas isso aí une as pessoas, né? Eu não aconselho a ninguém. Não, vocês que jovens não usem não, que é Ave Maria. É algo meio solidário, né? Um se solidariza com o outro, ainda mais nos dias atuais. Na seleção era a mesma coisa. Wagner, Basílio, eu, Solitinho, mas tudo Você bem. disse pra mim que fumava no vestiário? Às vezes? Aconteceu isso. Mas eu não gosto desse exemplo mais jovem, não. Vamos passar essas... Esqueçam isso. Já se foi esse tempo de Sócrates, de Gerson. De Gerson. Adoilson no Vitória, fumava no intervalo do jogo. Então a gente... Sidmar veio no baiano. Todo mundo pensa que Sidmar veio no brasileiro. Não, ele veio no baiano. O titular era eu. Eu era o capitão. Eu que levantei a taça. De tricampeão, que teve aquela briga, aquela confusão. Com Tonho. Com Tonho. E quebraram a perna de Tonho. Foi Pereira que, na hora que ele caiu, tomou um chute e fraturou o fêmur. E aí, Sidmar voltou para das férias, a gente começou o brasileiro. No 5º jogo, Bahia e Goiás, lá no Serra Dourada, eu dividi uma bola, estava dando 2-0, dividi uma bola com Túlio Maravilha. Túlio tinha 19 anos. Aí fraturei esse dedo aqui, mínimo da mão direita. Rubinho Chastinet, que Deus tenha, era o médico que queria me tirar do jogo. Falei, não, eu vou continuar. Botei um esparadrapo aqui, continuei o jogo com o dedo quebrado. E aí, depois, na outra partida, eu não podia mais jogar porque estava fraturado. Aí ele foi vetado, o Sidmar entrou. O Sidmar entrou no 6º jogo para ser titular, pela minha contusão. Mas... não tem nenhum problema. O pessoal não lembra muito desse episódio. Né? Acho que foi Sidmar que começou o campeonato, que depois é que eu entrei. Não, eu entrei primeiro. Eu joguei 11 partidas. Joguei 6 primeiras e... Não, joguei as 5 primeiras e as 6 últimas. Fato este que me fez perder a bola de ouro naquele ano. Porque era proporcional. Quem ganhou foi Tafarel. Por um jogo eu não ganhei. Bola de ouro era concedida pela revista Placar. Por um jogo, eu não tive a média melhor do que Tafarel. Ô Ronaldo, você falou aí em briga, em porrada. Você era porradeiro, você não comia reggae de ninguém. Matheus, mostra aí. Eu separei umas imagens aqui de um Bavi, cara. Que você dá um soco no biluca, velho. Aliás, a briga foi generalizada. Aí você chega um pouquinho depois. Eu era o capitão, eu tava separando, velho. Eu era o capitão do time. Você estava separando, Eu né? tava, pode ver que eu tava separando. Separo. Vamos ver se você tá separando. Aí chega uma hora que você não aguenta mais, né? Aí chega, né? Olha lá. Vamos ver. Lá, eu separando. O Ronaldo chega agora, de camisa preta e cinza. Separando lá. Ele não dava em mim, ele queria dar nos outros. Pô, Ronaldo, é verdade, você tá querendo separar. Aí pronto. Aí chega uma hora que a coisa descamba. Aí eu fui pra olha dentro. lá, olha o soco que você dá no biluca, velho. Eu fui pra dentro dele, aí não, que isso. Ali pertinho. Isso foi em 1983, né? 83, Florivaldo era o treinador. Meu Deus. Bagatini era o goleiro do Vitória. Hoje em dia, graças a Deus, não acontece coisas desse. A última vez que aconteceu foi em 2018, né? Aquele Bavi lá do gol do Vini, lá no Barradão. Mas graças a Deus, acho que hoje em dia as coisas são mais... Mas em 88 teve outra, pô. Em 88 teve a de Tonho, né? O de Tonho, né? Olha lá, ele deu o soco e recuou pra levar um com ele. Vamos mostrar alguns times do Bahia que se atuou. Começando, acho que a primeira temporada realmente titular do Bahia, de afirmação, foi a de 82, que é desse pôster aí 81, do Placar. 81, meado de 81. 81 Renato pega durante muito tempo, né? Que foi a conquista, o título do cinquentenário do Bahia. Isso. Né? Eu comecei aqui como titular em 82. 82. Vamos mostrar um pouquinho, Matheus, desse time. Ali, esse time aí que tinha você... Edinho Jacaré, Zé Augusto, Edson Soares e o Washington Luiz. E Elinho que veio do Vasco. Elinho e o Washington Luiz. Elinho era o volante. Osni, Léo Oliveira, Dario, Dadá Maravilha e Robson. Esse time era fantástico. Muito bom. História boa do Dadá Maravilha. Convivências com ele. Ele era diferente. Dario era tão diferente, tão excêntrico, que ele era excêntrico, daquele excêntrico do bem. Sim. Ele para manter a idolatria que ele gostava de ser ídolo, ele escrevia carta para ele mesmo.
Que egocentrismo é esse? Ele escrevia carta para ele mesmo. Ele ficava naquela biblioteca que tinha lá no final do corredor do fazenda. Depois dos quartos tinha a igrejinha e tinha a biblioteca. Uhum. Ele chegava ali, sentava, ficava horas e horas escrevendo. Aí a gente perguntava, só parava para ir comer ou fazer um lanche. Uma vez, pelo menos na semana, ele fazia isso. Aí eu sou curioso, eu sempre fui. Eu falei, vem, Canadá, por que você fica. Não, eu tenho que responder para os meus fãs, você é doido. Não, estou respondendo para os meus fãs. E todo dia chegava a carta. Aí um dia, seu Sérgio Porteiro pegou e me entregou. Me deu uma curiosidade, até uma falta de educação danada, né? Abrir carta dos outros. Poxa, isso é feio demais, mas eu não aguentei. Abri a mesma letra dele, rapaz. A mesma letra dele. A caligrafia igual. Ele escrevia a carta para ele mesmo. Outro atacante folclórico e goleador que você conviveu foi Jorge Augusto Ferreira Aragão, o grande beijoca, que a gente sabe que era farrista, há muitos anos não é mais, é um homem de Deus, mas ao mesmo tempo que ia lá e brocava os adversários, gostava de sair, tomar todas, inclusive em véspera de Bavi. Você já foi daquela turma que foi pegar o beijoca em bar em véspera de Bavi? Sabe qual era o jargão daquela época, na década de 70, de 80? Quem não bebe não joga. Ele que dizia, o jargão dele. Não, é o jargão geral, da boleirada toda, no Brasil todo. Quem não bebe não joga. Tinha outro jargão também. Juvenil não machuca. Juvenil não fica no departamento médico, não. Bora, Juvenil não machuca não, rapaz, bora. Então eram situações que da época que não tinham os recursos que tem hoje, né? Hoje tem muitos recursos, muito aparato de proteção. Blindagem da integridade física do atleta, que eu também, por ser sindicalista, e eu busco também, ainda buscamos isso hoje no Brasil inteiro, né? Porque a única coisa que falta agora é a periculosidade ser colocada no direito brasileiro, direito trabalhista, na profissão de jogador de futebol. Você vê pelo mundo inteiro, a cada período morre um dentro do campo de futebol, né? Fica sequelado, não pode mais jogar. Então a periculosidade não é só para o cara que trabalha no guindaste, não é só para o cara que é um mergulhador, que pode morrer lá embaixo. O jogador de futebol pode falecer também a qualquer momento dentro do campo de futebol. Então a nossa maior briga hoje, tentativa de conquista, é a periculosidade dentro do futebol para proteger o atleta profissional. É uma das coisas que nos preocupa muito em relação a isso. Ô, Ronaldo, você é de uma época em que não existia preparador de goleiros. Preparador de goleiros é uma profissão relativamente nova dentro do futebol, né? Seleção brasileira ainda contava com preparador de goleiros, mas Raul em clubes... Carlesso. Foi meu Raul Carlesso, né? Tem livro e tudo. O maior treinador de goleiro que eu tive em 78. Acho que Valdir de Moraes, no Depois Palmeiras, Valdir, foi um dos precursores dessa profissão de preparador. Como é que vocês faziam? Vocês se viravam ali entre vocês mesmos? Você, o titular, o reserva, os 3, 4 goleiros do elenco? Tinha treinadores preguiçosos, treinadores zelosos. Eu tive vários treinadores. Eu fiz uma conta uma vez entre a base de 72 até final de 93 que eu joguei, eu contei uns... E olha que eu joguei só em 5 clubes. Eu tive uns 50 e poucos treinadores. Desses todos, inclusive de seleção baiana e tal, tinham 2 que primavam por essa posição, que era Carlos Froner e Evaristo de Macedo. Nós não tínhamos treinador de goleiro. Evaristo treinava a gente. Era Evaristo que treinava. Quando ele queria. Mas fora isso, que a gente se treinava. Eu, Sidmar, o Ricardo, que veio da base. Ricardo Dantas. Chiquinho, e depois o Rogério. A gente se treinava, um treinava o outro. Não tinha porquê. Aí depois teve um dia que eu falei com o Maracajá para pegar o Gilson Porto, final do Gilson, que batia muito bem na bola. Canhoto. Fez o primeiro gol do Beira-Rio, foi o Gilson Porto. Isso. Aí Gilson batia muito bem na bola. E Zé Carlos Queiroz, que batia com o pé todo torto, era até bom pra gente, porque ele chutava pra um lado, a bola ia pro outro, pra dar reflexo. Mas o Froner foi o que
Frone e Floresvaldo Barreto, na base. E como profissional também, em 83, era Floresvaldo Barreto, que foi um dos grandes treinadores que eu tive na minha vida. Campeão brasileiro em 59, contemporâneo da Ribeira. Pai do Dino Furacão. Pai do Jorginho Mussum também, que jogou muita bola. Jorginho, meia esquerda, da seleção baiana. Só que não seguiu, jogou no profissional do Bahia, Raimundinho e Jorginho mais velho. Mas ele foi acometido de um problema de saúde e tal. Mas aí, Floresvaldo nos ensinava o posicionamento. Carlos Frone foi o que mais nos ensinou o posicionamento para mim na minha carreira. E a fase que eu passei 3 meses de preparação com a seleção brasileira, com Raul Carlesso, que também era o preparador de goleiros das divisões de base. Hoje tá fácil ser goleiro? Fácil entre aspas, claro, né? Mas todo o esquema que é montado para os goleiros deixa meio que de bandeja o trabalho, o preparador de goleiros, até a nível de pesquisa dos adversários, onde o cara chuta, onde o cara bate falta. Eu acho, Thiago, que vai muito da intuição. Eu falei até isso hoje na Band. É a intuição, porque dos fundamentos principais de um goleiro de boa performance e qualquer outro jogador de futebol é o posicionamento. E esse posicionamento, alguns treinadores, como o Carlos Frone fazia, e isso foi Andrada, que teve aqui no Brasil, no Vasco, depois veio para o Vitória, ele projetava o gol para frente, para quando ele se adiantasse, ele saber onde é que ele estava o primeiro pau e o segundo pau. Então ele botava um algodãozinho lá na linha da pequena área. O primeiro pau, o segundo pau e o meio do gol. Uhum. Então, porque o goleiro ele não pode jogar. Você que é narrador, eu falo muito isso com meus filhos e com meu genro. É costume do brasileiro falar: chutou, estava adiantado o goleiro Ronaldo. Mas o goleiro que não se adianta, ele está mal posicionado. Ele está mal posicionado. Por quê? Simples, é uma questão de ótica, de física isso. Se ele não se projetar para frente, para diminuir o ângulo, ele tem poucas chances lá dentro do gol. Ele tem muito poucas chances. Eu conversei com o Duda, que é treinador de goleiro do Bahia, um menino fantástico, excelente profissional. Em algumas oportunidades, eu falando para ele o seguinte: aqueles 2 gols de Marinho no mesmo jogo, você lembra disso? Contra o Fortaleza, Bahia e Fortaleza? Sim. O Marcos Felipe tomou? Agora, no Brasileirão de 2025. Isso, o mesmo gesto técnico o Marinho fez, né? No primeiro gol e no segundo. Só que o primeiro foi a meia altura, o segundo foi um pouco mais alta. E ele estava no mesmo local, em posicionamento. Tomou os 2 gols. Se ele está 1 metro, 1,5 metro para frente, as bolas que foram projetadas, tanto a meia altura quanto no alto, ele fecharia o ângulo e não tomaria o gol. Você me entendeu? Não tomaria o gol. Então, se você analisar os goleiros, essa Copa do Mundo disse muito isso. Pegue os lances de cada goleiro que disputou essa Copa do Mundo e veja o que eu estou falando em relação ao goleiro. Quando o goleiro tem que jogar com o atacante antes e antevendo o que ele poderá fazer, né? Por exemplo, o cara como Marinho, chuta muito, pegou, limpou meu volante na linha da pequena, na linha da grande, fora da grande área, o meu zagueiro deu o bote, ele limpou de novo, cada movimento dele, eu faço um movimento também. Quando ele limpou, que tem poder de chute, eu já estou mais na frente. Quando ele limpou de novo, quando ele se aproximou mais, eu estou mais na frente, porque é proporcional. É uma questão física isso. Mas pouca gente fala isso, pouca gente analisa dessa forma e fala ao contrário. Estava adiantado. Mas se o cara pegar um chute como aquele menino do Vitória pegou, ali você pode estar adiantado como for. Ali é mérito dele, que ela foi na gaveta. Lomba não ia chegar nunca. Nem com 2 braços. Você me entendeu? Mas se Lomba tivesse um pouco mais... Porque a bola, ela não faz uma parábola. Não é isso? A bola, ela vai passar baixa lá na frente e vai chegar alta lá dentro do gol. Você falou de Lomba, mas é o gol do Marinho agora que você falou? Não, o gol do Eric, do Vitória. Do Eric, tá. Que é uma bola dificílima ali.
Mas se ele tivesse um pouco mais adiantado... Lomba já no Palmeiras agora. Lomba no Palmeiras. Pouco tempo. Se ele tá mais adiantado, ela ia passar baixa, porque ela tem uma crescente em aclive. Deu pra entender? Pô, explicação técnica melhor do que essa. Ela tem uma crescente em aclive, ela vai chegar alta lá, mas se você tiver... Quanto mais longe do gol você tiver, mais baixa ela vai passar em você. Isso, se você pegar os lances, eu falava para meus filhos, para meu genro, assistindo o jogo da Copa do Mundo de Clubes, ali, ó, tá vendo lá? Sim, e eu vou até dar até uma notícia legal para você e para quem tá assistindo aí. Cezinha, que foi seu companheiro na TV Bahia. Cezinha Brandão, um abraço, beijo, Cezinha. Um abraço, Cezinha. Ele me deu um presente que foram 15 minutos de defesa, minha. Mas não estava bem editado porque ele pegou na pressa. Eu agradeço até hoje, Cezinha. Tanto no Vitória quanto no Bahia, da década de 80, da década de 90. É porque é mais fácil você resgatar gols. Defesas, os editores meio que deixam de lado. E aí eu levei na Band, o menino deu uma editadinha melhor, e talvez eu consiga botar no YouTube. São coloque, estamos 20 minutos de sedentos. 20 minutos de defesas, rapaz. Isso aí. E eu mostro às vezes para meu neto isso, né? Quando o goleiro toma um gol, eu digo, ó. E tem um macete aí que eu vou dar em primeira mão para você e para quem tá me ouvindo. Fala. Para você saber se o goleiro falhou no gol, eu não sou dono da verdade não, viu? Mas eu sou muito estudioso. Para você saber, isso que me ensinou foi o finado Raul Carlesso. Para você saber se o goleiro estava bem posicionado em qualquer gol que ele tomar, o bumbum dele tem que estar virado para o meio do gol. Se não tiver virado para o meio do gol, ele está mal posicionado. Em qualquer situação. Entendeu? Vou reparar agora, quando estiver vendo o jogo de futebol. Repare. Vamos falar um pouquinho do grupo de 1988, o grupo campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Eu vou falar os nomes deles e você vai definindo a personalidade, a importância, em poucas palavras, para a gente poder falar dos 11, aliás, dos 10, porque você era um dos 11, e também de algumas reservas super importantes. Vamos lá, Tarantini, a importância dele no grupo. Importância, o perfil. Taranta deve ser o cara mais, eu acho, o cara mais injustiçado do nosso grupo. Muita gente fala, foi campeão com Tarantino. Sim. Evaristo falou isso, né? Não. Evaristo pediu pra Maracajá. Não, tem uma lenda que Evaristo tinha falado. Não, pô, eu fui campeão com Tarantino. Mas aí foi, na lateral direita. Não, a história é outra. Desculpa eu te falar. Não, você é parte da história. Ele falou com esse time de merda pra mim. Dentro do vestiário, eu e ele sozinho. Mas eu vou chegar lá. Não foi pra Tarantino. Ele mandou. Tarantino foi o melhor lateral direito do Campeonato Baiano de 1988. Pelo Fluminense de Feira. O melhor lateral. Quando o Zanata brigou, saiu na mão com o Evaristo. O Zanata saiu na mão com o Evaristo. Ele não queria mais o Zanata. Maracajá disse, não, ele vai ficar até eu vender. Tanto que o Zanata foi vendido antes... Pro Palmeiras. Pro Palmeiras antes do Campeonato Brasileiro. Isso. Ele pediu a contratação de Tarantini, porque nós tínhamos Zanata, Edinho Jacaré e Maílson subindo. Mas ele queria o Tarantini. Primeiro, era um jogador que batia melhor na bola do elenco todo. Quem batia melhor na bola, no elenco todo, o nome dele é diferente, mas eu só chamo Tarantino, é Jailton, não, vou me lembrar o nome dele. Vou pegar aqui, vou pesquisar. Ele que batia melhor na bola, entendeu? É um jogador que não fazia, ele fazia o feijão com arroz, ele não errou em nenhum gol que a gente tomou. Não é verdade? Ele é um dos mais injustiçados. É um jogador, fez cruzamentos excelentes para Bobô cabecear, para criar perigo de gol para o adversário. Não tomava bola nas costas, era muito raro. Marcou grandes pontos, que naquela época tinha ponta. Do Lima. Marcou vários pontas. Nando do Sport de Recife. Aquele baixinho que jogou no Botafogo. Nando não. Zezito Tavares de Souza. Tavares de Souza. Ele marcou Edson, aquele ponta que foi do Botafogo, que jogava no Sport. Você me entendeu? O ataque era Robertinho, Nando e Edson. Robertinho que jogou comigo na seleção brasileira. Super rápidos. Edson tinha vindo do Botafogo. Esquerda, lá atrás tinha Wagner Basílio de quarto zagueiro, também da seleção brasileira. Eles tinham sido campeões em 87. Campeão do Brasil. E 80... Ribamar, um timaço. Era um timaço. E nós eliminamos o Sport. Gainete era o treinador.
Entendeu? Então, Zezito, o nosso Taranta, é o mais injustiçado. Todos os torcedores que viram me falar, eu contesto e conto essa história de que ele era um dos mais regulares daquele time nosso. Que legal esse depoimento seu. Vamos lá, passando pelo time. João Marcelo. João Marcelo, zagueiro. E respeitava os mais velhos, um cara humilde pra caramba, por isso que ele teve êxito no futebol. E uma personalidade forte, um cara fantástico. Claudi, um xerife de virilidade, né? Calado, ele entrava mudo e saía calado, mas não se criavam com a nossa zaga, não. Dizem que todo grande time precisa ter um cara grosso, aquele cara que não tem técnica nenhuma. O Claudi era esse? Não, o Claudi tinha técnica. Talvez um pouco até mais do que o João. Mas João era mais prático. Não arriscava tanto quanto o Claudi, entendeu? Uhum. Mas não eram jogadores de fazer domingada, como se falava Firulas, lá né? atrás. E a gente estava lá atrás também no pescoço dele, gritando, né? Não, aqui não, porque o goleiro tem que ser o comandante daquela retaguarda. O goleiro que não for o comandante, ele vai sofrer muito. Paulo Robson, Coruja, lateral mais esquerdo. Hilário do grupo, o mais palhaço do grupo, um coração enorme, um grande jogador, um jogador ambidestro, difícil, raro. Eu vi poucos como o Paulo Robson, né? Que jogar pelo lado esquerdo como o Júnior Capacete, que eu joguei no Flamengo, tive no Flamengo com ele. Eram jogadores diferenciados, porque tanto se ele levasse por fundo ele tomava, se levasse por dentro ele cortava também e apoiava como ninguém. Cruzava com as duas pernas. Com as duas. Um jogador sem estatura. É. Mas a gente tinha uma tática de não usá-lo como defensor na bola aérea, né? A gente recuava o centroavante. Geralmente a Varice fazia e a gente marcava homem a homem. Dificilmente a gente tomou gol de cabeça. No meio, Paulo Rodrigues. Fantástico. Uma personalidade rara. Eu trabalhei com mais de 1000 jogadores em 5 gerações que eu participei na minha vida. 5 na Bahia, mas a do Flamengo e a da Ferroviária de Araraquara. Foram 7 gerações. Então, eu vi poucos jogadores, quase nenhum jogador igual ao Paulo Rodrigues. Com a personalidade, com o caráter, com a perseverança, com a humildade. Até hoje ele é assim. Ele não muda. Quem nasce, né, o espinho, quando vai ser bom, minha avó dizia, do início ele já mostra a ponta. Então, o Paulo é uma raridade do futebol. Uma raridade a nível técnico, uma raridade a nível de perseverança, de humildade. Cara simples, fantástico. Foi um dos 3 melhores jogadores que eu joguei junto na minha vida. Gil Sergipano, o homem de Tobias Barreto. Diferenciado, tanto que o apelido dele é maluco. Mas um homem também de muito caráter, um cara viril, duro, forte, sabia das suas limitações, porque ele era um jogador não extremamente muito técnico, mas era um jogador eficaz, um jogador que eu cheguei para ele na final do Brasileiro, o Luiz Fernando não tinha jogado aqui e eu me preocupava muito com isso. Eu era um dos mais velhos do grupo, eu já tinha 34 anos, já tinha feito, aliás, 30 anos, 34, 30 anos, eu tinha 29. E aí chamei ele e falei, meu velho, colhe o Luiz Fernando, senão a gente vai perder o jogo. Porque na partida daqui, o Luiz Fernando não jogou. Mas lá na fase classificatória, o Luiz Fernando estraçalhou o nosso time. Foi nos 3 a 0. E Nilson também estraçalhou. Nilson finalizou, mas quem jogou demais foi ele. Por falar nisso, só fazendo um adendo, a defesa do Nando, você já disse que não foi tão difícil, mas eu coloco a defesa da cabeçada de Luiz Fernando Foi de pé. A cabeçada não de pé, foi né? Chapa, foi de pé, ele entrou de chapa no primeiro pau. A bola vem de escanteio, né? Vem no escanteio. Ali é uma questão do seguinte. Aquela defesa, você agarra a bola e cai com ela, né? Mas ali não foi um gesto técnico programado. Aquilo é como se diz, é do reflexo. É o ato do treinamento. Entendeu? O reflexo da bola bater no meu peito e eu segurar no deslocamento é uma coisa difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Eu podia bater no meu peito e sair, dar um rebote. Bater no peito e entrar? Mas a reação que eu tive foi milésimo de segundo. Realmente foi uma defesa muito difícil, mas foi por instinto.
por treinamento, eu estava muito bem treinado. Eu fiquei um mês na ilha, lá na minha casa, na minha primeira casa, porque Evaristo queria... Quem era preparador? Não tinha preparador de goleiros em 88, né? Não. Era Evaristo, né? Você já falou. E na virada, quando o Silimar decidiu não vir, eu ainda conversei com ele, volte, rapaz. Ele, não, eu não volto. Tinha ido para Portuguesa, né? Não, ele foi para Guarani. Guarani. Depois que ele foi para Portuguesa. E eu gostaria que ele mesmo um dia dissesse o porquê que ele não voltou. Mas ele disse para mim por que ele não voltou. Não esqueçamos que Pereira também deixou. Mas ali foi outra situação. Mas Pereira deixou já ainda no início. Não foi na virada do ano. Não foi na virada, não. E ele deixou na virada. Eu estava muitos jogos sem jogar. Ele jogou 16 jogos. Para os mais novos que não conhecem a história, o Bahia foi campeão de 88, decidindo o título em fevereiro de 89. O campeonato é bagunça da CBF, né? E aí o campeonato virou para o ano de 89 já. Maracajá me chama, não me chama não, ele me contou isso. Que o Silimar, ele ofereceu $5.000 naquela época por jogo para Silimar. E ele disse que não voltaria pelo motivo que eu não quero externar aqui, porque um dia ele pode dizer, não falei nada disso. Mas eu gostaria que ele falasse, se ele tiver a coragem de falar. Vamos seguindo o time. Raimundo Nonato Tavares da Silva, Bobô. Raimundo Nonato Tavares da Silva, definam em poucas palavras. Cara, é meu signo, né? Eu nasci 27 de novembro, ele nasceu 28. Nós somos sagitarianos. E o sagitariano é uma pessoa benevolente, uma pessoa extremamente correta na maioria dos seus posicionamentos, das suas atitudes. Bobô era um líder bastante calado. É difícil você, né, definir um líder calado. Mas ele era assim, ele tomava iniciativas no momento correto, no momento certo. Foi nosso capitão do bicampeonato. Com a minha saída, ele assumiu a capitania do grupo, que eu era o capitão no Baiano, até o início do Brasileiro, ele assumiu. E é muito difícil você dar os adjetivos que ele merece, sabe? Seriam muitos aqui. E é um amigo que eu tenho até hoje, uma pessoa fantástica que eu admiro demais. Zé Carlos. Grande Zé. Ele me chamava de Seu Ronaldo, eu abuso dele que eu falo isso, mas é mentira. É outro menino de perseverança, de resiliência absurda, né? Que subiu primeiro do que os outros da base, primeiro que Charles, primeiro que João, primeiro que Maílson. Zé subiu em 86. E o time de 86 foi a base do time campeão brasileiro. Foi quando veio Bobô, em 85. Eu diria que era um time tão bom quanto o time de 88. Justamente. Time treinado pelo Paulinho de Almeida, né? Só que o time de 88... Não, Paulo de Almeida foi até 85. Paulo de Almeida. Paulo de Almeida. 86 era Fantoni. Porque perdeu o campeonato para o Vitória. Isso. O pentacampeonato de 85, Paulo de Almeida entregou. Desculpe se ele está em algum lugar. Mas ele entregou o campeonato. Por que, Ronaldo? Primeiro, ele... Não é porque ele me sacou, não. Que o Roberto Bahia era um grande jogador. Um grande goleiro, que eu tive o prazer de levá-lo para o Bahia, na base. Mas ele fazia muitas modificações, muito impetuoso. Por ele ter sido jogador de futebol, ele tinha que ter uma linguagem mais branda. Ele era muito impositivo, fazia mesa do gordo, mesa do magro. Fazia um monte de bobagem que desuniu o grupo da gente em 85. Entendeu? Que estava muito unido com o Osni, treinador e jogador em 84. Que foi ele que indicou Paulinho de Almeida. Osni que indicou Paulinho de Almeida a Maracajá. E o primeiro jogador que ele mandou embora foi Osni. Não é por isso só. Mandou embora. Não quero aqui e tal, não sei o quê. Porque ele foi treinador de Osni lá no Vitória, em 72. Correto? Não sei o que havia, que ele mandou Osni embora. Tecnicamente, ele é um dos melhores jogadores. E o time de 85 fez uma bela campanha no Brasileiro até chegar à segunda fase, que enfrentou Flamengo, Ceará e Brasil de Pelotas. Justamente. Mas perdeu o título baiano, o pentacampeonato pro Vitória. Que tinha um belo time, né? Com em 85, Aí ele foi mandado embora. Aí veio 86 Orlando Fantoni. Que aí começou a ser formado o time campeão brasileiro, que veio Cláudio Adão, né? Leandro já estava, Bobô da Catuense. Esse time de 86 foi fantástico. Aí formou, aí foi campeão de novo, depois bi em 87, tri em 88 e o título brasileiro. Seguindo no nosso time, no ataque,
Marquinhos. Charles. Ah, Charles Fabian. Charles Fabian, eu chamo ele de Brau, é uma figura. Falamos muito essa semana, o filho dele esteve na minha casa, maior prazer. Brau, um abraço pra você, pro seu filho, é meu vizinho no Tegara. Brau é um menino que veio de uma família estável, né? Não é uma família milionária, mas uma família estável em Tapetinga. Grande jogador de futebol, diferenciadíssimo, né? Não foi para a seleção brasileira à toa. Uma técnica raríssima. Ele parecia lento, mas não era. Todo mundo pensa que o Charles era lento, mas não era lento. Só que eles tinham um estilo de velocidade e deslocamento dentro do campo diferente do de Bobô, que sim, era muito rápido, né? Mas o Charles tinha uma técnica apurada, personalidade fantástica. A inteligência compensava, né? A inteligência dos movimentos, né? Justamente. Marquinhos. Cara de pimenta, meu parceiro. Cara de pimenta? É, cara de pimenta. É que eu botava os apelidos todos. Cara de pimenta, meu amigo, meu irmão. Eu orientei ele esses tempos agora. Graças a Deus ele está muito bem. Teve uma fase difícil da vida. Mas na época, e a personalidade de um homem íntegro, um menino corredor, que correu atrás de tudo sempre. Disciplinadíssimo, resiliente, amigo. E qualquer adjetivo que nós possamos dizer aqui daquele grupo, eu estaria sendo injusto, entendeu? Porque são muitos que fizeram nós campeões brasileiros de 88 nessa terra aqui. Não posso esquecer de alguns jogadores que eram uma espécie de 12º jogador. Nilmar, Sandro, Osmar e o Renato, que era atacante. Edinho Jacaré, não dá para esquecer. Essa turma vibrava com a gente. Quem foi meu cronômetro em 88 foi Edinho Jacaré. Eu combinei com ele no intervalo, estava 0-0, digo, Coronel, eu aprendi ele até hoje, é Coronel. Coronel, você vai me avisando quanto tempo tá faltando. Porque os caras desligaram tudo, velho. Entendeu? Não sabia o tempo que tinha. Aí eu olhava para ele e assobiava, porque não dava para ouvir. Às vezes ele estava distraído e quando ele virava, ele me mostrava, faltam 10. Aí eu sabia o que eu ia fazer e orientava o meu time para não ter pressa. Porque o empate interessava a gente para a gente levantar o título. Ronaldo, finalzinho dos anos 80, você é negociado, vai para o Flamengo, né? Início dos anos 80. Início dos anos 80. Você pisa na Gávea em um dos momentos mais vencedores da história do Flamengo, quando se estava se formando um time que foi campeão carioca, Libertadores, Mundial, tudo num pouco espaço de tempo, né? Conta dessa sua ida para lá, da convivência com talentos como Zico, Júnior, Carpegiani, Adílio, Raul, Leandro. Tem umas histórias até hilárias da minha ida para o Flamengo. Primeiro, eu fui trocado pelo Beijoca, né? Por que eu fui pro Flamengo? Porque o Bahia tinha sido terceiro colocado em 80 no Baiano. Foi Vitória e Galícia a final, Vitória foi campeão. E gol de Paulo Maurício. Gol de Paulo Maurício, 1-0. E o Bahia precisava, o Maracanã precisava dar uma guinada. O Beijoca estava meio compatibilizado no Flamengo. O Flamengo não tinha pago ao Bahia. Ele já tinha tido aquele caso também dele ter entrado em campo só para dar uma cotovelada no caso Mococa. Da Europa também. Da excursão que o Flamengo fez, ele fez um monte de umas coisas lá. Ramon Carranza. Aí o que aconteceu? O Giuseppe Taranto, que era o médico do Flamengo, ele foi o médico da seleção brasileira que eu tive em 78. O Raul estava para ser vendido pro Grêmio. Tanto que a torcida do Flamengo não deixou. A Flamante lá, foram para a Porta da Gávea. E aí o Flamengo precisava de um goleiro, porque só tinha Cantarelli e tinha o Hélio dos Anjos, que estava para ser negociado com o Joinville. E Zé Carlos era muito novo. Depois foi até a seleção brasileira, era o goleiro da base. Aí ele, aproveitando que o Bahia queria, eles me queriam definitivo para lá. Me queriam definitivo. Maracajá com medo de me mandar em definitivo, porque tinha vendido o Cristóvão um ano atrás, e a imprensa bateu pau nele porque ele revelava o jogador e vendia. E Cristóvão chegou até a seleção brasileira. Isso, Fluminense. Justamente. Então ele estava com medo de retaliar e me mandou emprestado. É o destino, né? Ainda bem que ele me mandou emprestado, porque eu pude voltar, que eu quis voltar. O Flamengo ia me comprar. Primeira vez que eu tinha saído de casa, depois da viagem da seleção, eu era muito apegado e sou com a minha família. E aí, chegando no Flamengo,
demorei uma semana para fazer meu contrato. E o Toninho Baiano foi que fez meu contrato. Coutinho, treinador? Cláudio Coutinho? Cláudio Coutinho. O preparador físico era Franca Lassi. Sebastião Lazzaroni também era do Flamengo nessa época, não? Não. Tinha o treinador de goleiro, já tinha o Flamengo em 80, que foi zagueiro do seu Bria, Modesto Bria. Modesto Bria. Foi zagueiro paraguaio. Da Copa uruguaio da Copa uruguaio? de 50. Sim, Modesto Bria? Da Copa de 50. Acho que sim. Uhum. Então, ele era um grande treinador de goleiro. E o Raul continuou. Tanto que o Grêmio comprou o Leão. E o Raul não foi. Às vezes o Flamengo não deixou o Raul ir embora. Paraguaio, viu? É paraguaio, né? É, paraguaio. Então, o que acontece? Raul era uma concorrência desleal. O Cantarelli também era um grande goleiro e eu fiquei como terceiro, né? E tem uma situação hilária, quando eu cheguei logo, que eu fui liberado do exame médico, porque eu gostava de jogar na linha, eu fui entrar no bobinho dos caras, rapaz. E lá era o seguinte, 20 toques sem tomar bola, dobra. Dobra. Rapaz, eu fui entrar no bobinho dos caras. Imagina. Zico, Júnior, Tita, Júlio César. Júlio César Uriguela. Rapaz, um entortador de laterais. O cara andava em cima da bola, velho. Eu só tinha visto Mário Sérgio. Andrade também. Mas Andrade era reserva. Sim, mas devia estar ali no bolinho e tocava a bola como ninguém. Meu irmão, eu tomei 120 toques. Os caras riam, rapaz. Os caras... Aí eu peguei amizade com os caras. Como eu não treinava coletivo, que era curto e os dois não deixavam... Não deixava não. Treinava até o fim. Também iam embora, aí os caras me pegavam pra ficar treinando falta, cruzamento. Zico também te pegava pra você ficar lá no gol? Eu quebrei os escafole treinando com o Zico. De 10 ele errava 2. É? Eu pegava 3 e 5 era saco, velho. É. Tinha um negócio da camisa mesmo? Tinha. Era 50 faltas todo dia. Aí Toninho ficava cruzando, ele me pediu, da Bahia, meu apelido lá era da Bahia. Da Bahia. Tanto que quando ele teve agora pra assinar o livro, ele pediu pra você, não foi? Sim, foi. E quem foi que jogou com ele e tal? Beijoco, Asni, Alberto, finado Alberto. E ele me chamava da Bahia. Ele, Júnior, Toninho era Conté. E eu fiquei lá 6 meses, né? E pedi pra vir embora. Não quis ficar. Não quis porque, sei lá... Tinha pressão da imprensa? Não. Pra você não jogar? Tipo assim, esse baiano aí não. Raul não errava. Raul não errava. Né? Ele nem caía, um posicionamento absurdo daquele rapaz. Ele não treinava quase nada. Ele só treinava chute a gol e saída do gol. Era o que e abdominal. Eu às vezes pegava carona com ele tinha um Fiat 147, aquele da cor do céu. Ele me dava carona, que ele morava depois de Botafogo, ele morava no Flamengo. Uhum. E eu morava em Copacabana, no Leme ali. Ele me dava carona às vezes, a gente conversava bastante. Eu era fã do cara, né, velho? É. E aí eu disse, vou embora, preciso jogar, eu não vou ficar aqui. Os caras fizeram, não vai embora, a gente vai comprar você. E foi um empréstimo de 1 ano. Só que o Maracajá liga pro Eduardo Mota, que era o diretor de futebol, e diz assim, não dê um salário muito alto a ele, não, porque se ele voltar, eu não vou ter como pagar ele. É brincadeira o negócio desse. Aí eu fui fazer o contrato, eu sozinho, porque eu sempre fiz meus contratos. Aí do Eduardo Mota fez assim, não, você tá querendo muito, pô. Eu já sei quanto você ganha no Bahia. Maracajá já me ligou. Eu ganhava tipo 10 mil no Bahia, eu pedi 100 no Flamengo, eu tava no Flamengo, pô. É. Ele aí, você ganha 10 no Bahia, quer ganhar 100 no Flamengo, rapaz? Você novo desse jeito? Eu disse, eu tô no Flamengo, mestre. Né? Eu já tinha 2º grau, já tinha feito vestibular para medicina. Eu digo, não, eu tô no Flamengo, é o maior time do Brasil. Ele, não, mas não pode. Eu digo, tá bom, também não quero não. Foi. Eu tinha personalidade, desci. Aí Toninho, e aí, Baiano, aí, Conté, já fez o contrato? Eu falei, não, pô, os caras querem dar merreca, eu vou embora. Pra ganhar pouco eu ganhei no Bahia. Porque eu sempre tive personalidade. Ele, peraí, vamos lá em cima agora. Chamou o Bosco, Domingo Bosco. Supervisor. Supervisor. Cadê Eduardo Mota? Toninho. Ele tinha uma moral.
Ele tinha tanta moral quanto o Zico. Espera aí, senta aqui. O menino é bom demais, você não tá vendo não? O menino pega pra caramba, vai deixar o menino embora. Aí nem 10, nem 100, ficou em 80. Pô, já era ótimo pra mim, né? Eu pedi 10 pra baixar, eu pedi 100 pra baixar. 80 mil, não sabia nem onde botava o dinheiro. Mesmo assim, eu vim embora. E fiz um contrato parecido no Bahia. Eu tava voltando do Flamengo, né? Pra chegar até o título nacional, que era meu destino. O Ronaldo Passos é o convidado aqui do Tá na Rede. Nos siga, tanto no Instagram, quanto nos siga também no YouTube, se inscrevendo. Toda quinta-feira tem um episódio novo do Tá na Rede Podcast. Hoje, ilustrando aqui o nosso cenário, essa camisa aqui, lindíssima do Bahia, de 1985, da época que o Ronaldo... Essa camisa foi de Ronaldo Marques. Mostra aí o número pro pessoal. O Ronaldo Marques foi atacante. Camisa 16, camisa raríssima, porque é camisa de jogador reserva, não vendia em lojas, então... não vendia em loja. E Adidas original. Da Adidas. Olha o bordado desse escudo. Chega que coisa linda. Atenção, colecionadores, não vendo, não troco, não empresto, a não ser que você venha com uma proposta milionária, aí a gente pensa no caso. E trouxe também uma da minha coleção do Cruzeiro do ano de 2003, 2002. Essa aqui foi do Aristizábal. Aristizábal, camisa bonita também. Também. Cruzeiro sempre teve camisas muito bonitas. E hoje eu trouxe um exemplar aqui, histórico, da revista Placar, revista da Editora Abril, que era da Editora Abril, nem sei se é mais, acho que não é não. Eu tenho vários. É de um grupo argentino. Essa aqui foi logo nos 2 dias seguintes, ao 5 de julho de 82. Que pena, Brasil, e uma página arrancada que foi a derrota do Brasil para a Itália na Copa da Espanha de 82, com 3 gols de Paulo Rossi no estádio Sarriá, em Barcelona. Uma edição que eu guardo com muito carinho. Um dos dias mais tristes da minha vida. A gente estava, sabe aonde? Em Ilhéus. Em Ilhéus, estava jogando? Fazendo pré-temporada. Pré-temporada. Com Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, que foi lateral do Inter. Ô, Ronaldo, você é Bahia raiz. Nunca escondeu isso de ninguém. Tá faltando esse cara que jogue não só Bahia raiz, como Vitória raiz. A gente fala muito que o Vitória também sempre teve uma divisão de base brilhante, de fornecer jogadores para seleções de base, de ascender jogadores para o time profissional. Tá aí, você jogou em 93, sabe muito bem disso. Viu essa meninada toda começando, Dida, Alex Alves, Vampeta. Tá faltando esse cara que joga pelo clube na divisão de base, que torce pelo clube e que depois vai jogar pelo clube, ou seja, alma e coração à disposição do clube que torce? Rapaz, essa pergunta é muito fácil de responder. Por quê? Eu digo sempre que eu não tenho nada contra o empresário de futebol. Não tenho nada contra o empresário de futebol. O atleta por si só, por origem, já há alguns anos melhorou bastante. O seu nível de escolaridade, até por não ter tempo de estudar, ou não querer também, porque a maioria vem da periferia, a maioria vem de família pobre, a grande maioria é esmagadora. Eu dei uma palestra sobre isso uma vez. Então, hoje a figura do empresário, sem o empresário, o jogador não sai do lugar. E vou mais, nem o treinador sai do lugar, hoje, no futebol moderno de hoje, no mundo todo, não é só aqui, no mundo inteiro. Beleza, profissão dele reconhecida, inclusive pela FIFA. E ninguém tem nada contra. O cara é inteligente, ele foi buscar. Mas a partir daí, amigo, o jogador perdeu sua autonomia de identidade. Ele perdeu. Perdeu totalmente. Por ameaças, por falta de amparo familiar, de alicerce de família, de base, como graças a Deus eu tive. Nunca tive um empresário na minha vida. E já existiam grandes empresários. Pô, se para você ir pro Flamengo, tem que ser através de Léo Rabelo. Léo Rabelo, é. Digo, não, nada disso. Né? Joel Tepé e não sei o quê. Surgiu naquela década de 80. Aquela dupla do que era empresário do Ronaldo também. Tinha outros também libaneses que levou a gente para o Líbano, para a Síria, quando a gente estava na guerra lá, rapaz. A família Zarqu, Elias Zarqu e Tony Zarqu, uns 2 libaneses.
Já tinha naquela época também, na década de... O próprio Manu, né? O Manu era... Mas não era um empresário, era mais um articulador, justamente. Então, hoje está mais aflorado ainda, irmão. Isso aí. Muito mais aflorado. E está comprometendo até o rendimento dentro do campo. Nós temos discutido isso muito a nível sindical no Brasil todo. Que eu faço parte do Sindicato Nacional também, dos atletas profissionais de futebol. Sindiatleta Pro. Botem aí. Sindiatleta Pro. Futebol, Sindicato Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol e outras categorias. Eu faço parte, sou vice-presidente desse sindicato, juntamente com o Rinaldo Martorelli, com o Osni Lopes, que é nosso presidente aqui, com o Marcelo, lá do Rio Grande do Sul, e o menino de Minas Gerais, Juarez, que foi um grande ídolo do Cruzeiro, que é o presidente do sindicato de Minas Gerais. Nossa luta é muito grande, inclusive agora fizemos até, através daqui da Bahia, todos os sindicatos do Brasil, algumas ideias para a CBF, foi até na época do Edinaldo estava lá ainda, para compor o regulamento de competições da CBF. Ele pediu ideias, porque aquele regulamento de competições é como se fosse uma lei dos campeonatos, principalmente do Campeonato Brasileiro. E nós demos algumas ideias, né? Aí vem a famigerada não, que eu não posso nem falar isso, porque eu vou estar em público e vai estar gravado pro resto da vida. Vem a questão dessas fraquezas dos atletas que estão se metendo com pessoas inescrupulosas que não estão nem aí pro futebol, da questão dessas apostas. Tá certo? Das bets. Das bets. Isso nos preocupa muito como ex-atleta, como cidadão brasileiro. Verdade. Então, é muito difícil hoje você ver. Então, o futebol brasileiro, eu tenho muita tristeza no futuro do futebol brasileiro. Muita tristeza. Né? Isso aconteceu agora recentemente, com alguns noticiários que foram dados, que não foi eu que falei, né? De um empresário ter 9 jogadores convocados. Isso é preocupante ao extremo. Ao extremo. Para onde vai nosso futebol? Os melhores com 17 anos estão indo embora. Estevão, não sei quem, não fica, porque a força do dinheiro é muito forte. O euro vale 6 vezes o real. O dólar vale 5 vezes o real. Então, tem a questão econômica. Além da questão econômica, tem a questão sistemática. O sistema hoje está totalmente perigoso. Para uma boa performance dentro do campo de futebol, que é o que mais atrai o brasileiro, até mais do que a igreja. Isso me preocupa muito, como ex-atleta, como advogado, militante e como sindicalista também. 1990, trocar o Bahia pelo Vitória te fez comprar briga dentro de casa? Pelo contrário, eu fui muito pisado no Bahia. Eu falo em casa. Não, eu saí... Em casa de tricolor. Não, porque meu pai era apenas meu pai que disse não. Primeiro Bavia jogando pelo Vitória, ele vestiu a camisa do Bahia e foi pra Fonte Nova, pô. Minha mãe quase infartou. Mas seu filho tá no Vitória. Não, eu quero que dê empate, mas eu sou Bahia. Tomara que ele não tome gol, mas eu sou Bahia. E depois até ele ia pro Barradão. Então eu fui pro Vitória com o maior orgulho do mundo. Me desculpe os tricolores, que eu sou tricolor de 4 costados, nasci dentro do Bahia, amo o Bahia, mas fui ser profissional em prol da minha família, em prol do meu bem-estar, em prol do meu futuro, né? Você foi enxotado do Bahia? Rapaz, praticamente. Mas eu tive que comprar uma briga. Como existia a lei do passe, que foi instituída em 1976... o clube pedia o valor que queria. Nós éramos, os atletas profissionais de futebol, era uma mercadoria, né? E foi com muito custo conseguir essa lei, reconhecendo o atleta profissional de futebol. Nós agradecemos aquela turma de 70, que foi tricampeão do mundo, que futuramente depois Pelé foi até ser ministro. Piazza, que foi presidente da FAAP, Pelé, Carlos Alberto Torres, esse pessoal que foi para cima do governo e conseguiu regulamentar como profissão em 1976.
E nós só temos 2 modalidades no Brasil que são reconhecidas como profissão, no desporto brasileiro, que só versa na Constituição o artigo 217. Como é que um país altamente futebolístico, altamente de grandes atletas, já provaram em todas as modalidades, a nossa Constituição só tem um artigo que versa sobre o desporto. Agora estão tentando fazer, estão fazendo, já está em vigor, está sendo ainda alguns detalhes para serem acoplados à Lei Geral do Esporte, né? Que vai acoplar todas as leis de todas as modalidades desportivas, entendeu? Então a gente tem muita preocupação em relação a isso. Ô Ronaldo, você é irmão do Roberto Passos e seu irmão participou de um dos episódios que entristece o torcedor do Bahia mais sensato, entristece o desporto baiano, né? O episódio de ter sido o laranja para que a decisão de 1999 do Campeonato Baiano fosse para Fonte Nova e não para o Barradão. Internamente, de irmão para irmão, dentro da família, isso repercutiu mal? Isso te deixou chateado como um cara que ama o futebol? Não, porque forma? Foi um ledo engano e uma... Me desculpe, você fez parte ou faz da imprensa. Isso foi um equívoco e uma retaliação da imprensa da Bahia. Simplesmente isso. Marcelo Guimarães, meu pai, era amigo do avô de Marcelinho, do pai de Marcelo, lá na Cidade Baixa, que moravam na Madragoa. A amizade da família Guimarães com a de meu pai, da família Passos, é imensurável. Quando o Roberto foi convidado por Marcelo para ser presidente do Itapajipe, aliás, por Cauadans, que era o do geração do El Chan, né? Que fundou, o empresário. Justamente. Eles eram da Ribeira também. A família dele tinha uma casa de ferragens na Ribeira. Então o Roberto não tem nenhuma participação nisso aí, não foi laranja de nada. Marcelo, por ter sido e era conselheiro do Itapajipe, fez o pedido a Roberto que ele cedeu como presidente. Qual é o problema? Onde é que está o laranja aí? Isso não é ser laranja, ele não foi usado por Marcelo. A instituição é que tinha legitimidade para entrar com uma ação. Simples assim. Aí a imprensa da Bahia, como gosta, não todos, né? Eu respeito muito a imprensa, só tenho amigos, mas tem momentos que a imprensa extrapola. Eu falo imprensa no geral. No geral. Eu participei também da imprensa, tenho um ABCD, tenho tudo, mas tem situações que aquilo ali foram os rubro-negros de carteirinha que às vezes mudam sua opinião, e isso existe até hoje, mudam sua opinião por clubismo, que colocou o nome do meu irmão que nunca se vendeu para ninguém. Tenho orgulho do que meu pai, que foi um homem pobre, nasceu pobre e morreu pobre. E foi chefe de compras do maior hospital da Bahia durante 20 anos, Benedito da Rocha Passos, e morreu pobre. Ele nos ensinou que o que é nosso, o que é dos outros, é dos outros. Quem quiser, bote sua carapuça. Você falou agora em riqueza, em dinheiro. Quanto foi a premiação para ser campeão brasileiro, Ronaldo? 0. 0? Você não sabia disso, não? Ninguém ganhou nada? 0. Quem pagou a gente, por pena da gente... Eu tô revelando coisas que eu ia revelar no meu livro, rapaz. Seu livro vem depois e a gente vai comprar seu livro. Benedito Borges. Não, do Vitória. Benedito Dourado da Luz. Ficou com pena e mandou dele, do bolso dele, uma premiação pra gente, em dinheiro. Você tá de boca aberta? Tô, porque mas é um rubro-negro ilustre, Benedito Dourado da Luz, reconhecido por todos os presidentes rubro-negros da história, o homem que premiou os jogadores do Bahia. Justamente. Você não sabia dessa história, não? E nós tínhamos 3 meses de salário atrasado. Como é que ia pagar prêmio? E bicho. Quando nós entramos em campo, rapaz, nós tínhamos 3 meses de salário atrasado. Com dinheiro do refrigerante, com dinheiro da patrocinadora da camisa. Quem sabe que esse dinheiro... Era Copa União. Eu não me meto nisso porque eu não gosto de levantar falso a ninguém. Eu só falo a verdade e a realidade. Eu não tenho um rabo preso nem procuração de ninguém. Essa foi a realidade. Esse foi um dos motivos que eu fui jogar em outro clube que me reconheceu financeiramente, que foi o Esporte Clube Vitória.
Esse foi um dos motivos principais, porque eu tinha 9 títulos de campeão no Bahia e não tinha uma independência financeira. Para que isso? Com a faixa de campeão brasileiro, eu nunca comprei nada. Eu vou no mercado, vou comprar o quê com a faixa de campeão brasileiro? Pô, parabéns, é bonita. Pô, você foi ótimo, foi maravilhoso. Eu vou comprar o quê? A bola passou. Eu fui estudar, lógico. Eu, minha família, todos são formados. Minha mulher é dentista, meu filho é engenheiro, minha filha é formada em Direito e eu sou advogado. Esse foi o legado que eu tive do futebol. E quem me ajudou e que sacramentou foi o Esporte Clube Vitória. Eu digo isso a todo torcedor do Bahia, digo aqui abertamente, porque eu não tenho um rabo preso com ninguém. Sou apaixonado, sou Bahia, mas quem me alavancou e consolidou a minha vida como cidadão foi o Esporte Clube Vitória. Isso foi vergonhoso para os dirigentes do Bahia da época, né? O que é que eu posso fazer? E causou uma revolta interna entre os jogadores? Muitos saíram, que não tinha muitos premiação foram vendidos. Por ser campeão brasileiro vestindo a camisa do Bahia? Justamente. Ele não tinha dinheiro para pagar o salário, rapaz. Ninguém sabe onde é que estava o dinheiro. 3 meses de salário atrasado. A gente entrou em campo com 3 meses de salário atrasado, irmão. Nós entramos em campo com 3 meses de salário atrasado. E fomos campeões. Vocês fizeram um pacto, né? A gente nem comentava. Porque ele tinha uma sistemática. Uns que ele achava que tinha que dar, ele pagava antecipado. Mas pagava escondido? Escondido. Mas esse jogador revelava pra vocês? Alguns revelavam, outros não. Evaristo recebia em dia? Eu mesmo já recebi bicho dobrado. Eu não sei. Evaristo eu não sei. Eu recebi bicho dobrado e falava pra todo mundo, ó, meu bicho tá dobrado. Pra não tomar gol. Nesse jogo ele não me ofereceu, mas em vários bavis ele me oferecia na subida do túnel. Era a teoria de motivação dele, né? De Paulo Maracajá. Vem cá, a Bahia joga pelo empate, ó. Se você não tomar gol... Agora, ele é um cara, louve-se, que ele sabia quem era quem. Cada jogador ele conhecia. Tanto que Evaristo não queria que eu decidisse o campeonato. Mandou buscar Rogério para botar Rogério para jogar. Só que o final do Rogério, Maracajá disse, não, quem vai jogar é esse daí, porque esse daí não vai entregar meu campeonato. Não que o Rogério fosse entregar, mas ele confiava muito em mim. Em 84, eu tinha um restaurante, jogando futebol. Nós comemoramos o título no meu restaurante. Aí no vestiário, eu disse, presidente, a gente vai... Não, foi no 83. Nós somos tricampeões. Eu era o capitão. E a gente não vai comemorar nem nada. Ele me chamou assim, me deu um cheque em branco. Um cheque dele particular, em branco. Amanhã você me diz quanto foi. Porque ele sabia o homem que eu era. E o homem que eu sou. Então, essa notícia do... Eu não gosto de tocar nesse assunto porque me revolta muito, mas me orgulha muito também. E a meus companheiros que nós fomos homens suficientes para trazer o título para essa nação maravilhosa que não tem igual no Brasil, não. Paulo Maracajá fez mais mal ou mais bem ao Bahia? Tiago, eu não gosto muito, porque eu não tenho papo na língua, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, tá? A verdade eu não vou esconder. Ele fez mais mal pro atleta do que pro clube. Pro clube ele não fez mal nenhum, pelo contrário. Ai do Bahia se não fosse Paulo Vigílio Maracajá Pereira. Tinha muito conhecimento com os dirigentes brasileiros. Ele era um gênio. Um gênio da articulação futebolística no Brasil. Tanto que foi o único do Nordeste que foi pro Clube dos 13, rapaz. É. Ele era gênio. Foi um dos fundadores do Clube Justamente. dos 13. Ele era gênio. Mas pro atleta não. Entendeu? Pro atleta não. Eu já assinei um contrato em branco, renovando o contrato, porque eu não tinha paciência de ficar discutindo muito. E foi o menor salário dos 11 titulares, era o meu. Até do garoto que estava no banco de reservas, eu ganhava menos. Dos 11 titulares de 88? Não. Tá... Foi anterior a isso. Ah, tá. Foi quando o Maurício chegou. Eu ganhava menos do que Maurício. Maurício Zagueiro. Maurição, é. Porque eu assinei em branco, eu digo, bote quanto você quiser, não vou discutir, não. E foi o menor salário. Ronaldo, do time do Hepta, de 73 a 79, você está desde 76. Qual o melhor time, até como torcedor, e na base já, de 73 a 76, que você acompanhou, a 75, qual foi o melhor time do Hepta?
Você acha, assim, a formação? Rapaz, eu cheguei no Bahia em 72, né? É isso. O Bahia começou o Hepta no ano seguinte em começou 73, o Hepta. com Evaristo de Macedo. É isso. Eu era gandula, nessa época eu jogava na base. Eu falava pra eles, falei pra Eliseu hoje, eu era gandula deles. A federação fazia isso. Pra não gastar dinheiro, pegava os meninos que faziam preliminar. Que adoravam ver os jogadores ali de perto, né? A gente, numa condição física da Zoa pra correr atrás daquela bola, entregar pra eles, os ídolos da gente, né? E olha só, eu vi grandes times, inclusive do Vitória. Pelo amor de Deus, aquele time do Vitória de 72 foi fantástico. Gibira, Osni, André, Mário Sérgio, pelo amor de Deus. Teve o Bahia de Baiaco e Amorim, pô, teve Zeota e Roberto, pelo amor de Deus. Eu vi esses caras. Eu ousaria dizer, eu era muito pequeno, que foi o Bahia de 76, o melhor do Hepta. Com o Joel Mendes no gol. Com o Joel Mendes, com o Mickey, com o Beijoca também. Beijoca subindo com Jorge 16 Campos, anos. Douglas já, Fito. Não. Não, Fito não, né? Rapaz, 76. 76 Fito, sim. Fito. Era Baiaco, Douglas e Fito. Jorge Campos. Se bem que foi um dos campeonatos mais difíceis de ser ganho. Jorge Campos, o Vitória ganhou tudo e o Bahia chegou no final. Jorge Campos, Beijoca e Gerson. Gerson não. E Douglas, né? Gerson 76. 76 já tinha Gerson, já. Já tinha Gerson mesmo. Esse time quase chega entre os 4 em 78, né? Eu era o reserva de Luiz Antônio. Bahia e Palmeiras. Fomos eliminados pelo Palmeiras aqui. 1-1, gol de Toninho Catarinense e gol de Douglas. Douglas marcou primeiro, Toninho Catarinense fez... Foi 1-1 aqui. 1-1. E podia ter sido 2-1. E lá foi 4-0. Lá foi 4, foi? Não. Lá foi 4-0? 2-0. 2-0. Não, 2-1. 2-1. Fez um gol que Leão que foi pra cima dele. Eu tô confundindo 4-0, acho que foi foi um gol de Toninho lá. Eu tava no banco nesses 2 jogos. Eu era reserva de Luiz Antônio. Eu tava no banco. 78. Foi aí que eu fui pra seleção brasileira. Foi quando eu voltei da seleção. Então você elege qual dos times do Hepta? 78. 78? 79 também tinha um bom time, 79. 79 também o Bahia quase perde o título. Gênio, o Vitória era um timaço. Só o gol de Fito, né? Zé Preta, Senna. Levou César, centroavante. César. Não, César não. César foi 81. 81. Teve no Bahia César foi 81. Tinha Edson Silva, o time de 79. Valder na lateral Joca. Esquerda. Joca na direita. Otávio Soto e Zé Preta. Era a zaga do Vitória. E Gelson no gol, que pegava muito. Ia pro Botafogo. Até tava vendido pro Botafogo. Tava vendido pro Flamengo, não? Botafogo. Vendido pro Botafogo. Ronaldo, o que é que mais te irrita no futebol atual? Rapaz, o que mais me irrita e me Você gosta dessa coisa de recuar pro goleiro? Pro goleiro jogar com os pés ali na pequena área, pertinho do gol? Deu uma dinâmica maior ao futebol, correto? Porque os goleiros usavam muito isso para... Eu mesmo já usei muito, né? Ficar trocando passe ali, recua, cai no chão, troca passe. O jogo não evoluía. E essa lei agora dos 8 segundos também melhorou bastante. Tá certo? O que tem de bola recuada pra você na final do Beira-Rio não é brincadeira. Toda hora Claudinho recua, aí Ronaldo vai. E cambalhota. Cambalhota. E ganha tempo. Mas isso foi bom pro futebol. Eu digo porque eu fazia muito isso, né? Eu usava essa estratégia porque todo mundo usava e era uma estratégia que era permitido. Mas para o torcedor e para o telespectador que assistia era muito chato, né? Eu nunca também simulei contusão. Eu fazia minha cera de outra forma. Mas o que me entristece mais e me deixa mais chateado hoje no futebol é você saber que na base os treinadores, que a maioria são curiosos do futebol, curiosos. Porque você não pode ensinar uma coisa... É mais difícil você ensinar uma coisa que você nunca praticou. Que você nunca fez, pô. É muito difícil. Analisar até você pode, pô. Depende do seu QI, da sua capacidade de inteligência e de observação. Como já tivemos grandes comentaristas que não foram jogadores de futebol. Como nós já tivemos grandes treinadores que também não foram jogadores de futebol. Mas eles levavam, esses grandes treinadores que não foram jogadores de futebol, eles levam muito para o lado psicológico, porque é fácil, a pessoa que tem um poder de persuasão, ele tem poder de convencimento. E poder de convencimento, você vai ter um melhor resultado. O cara não... Eu tenho uma teoria de que os melhores treinadores do futebol
mundial em todos os tempos, inclusive no Brasil, não foram grandes jogadores de futebol. Não. Os mais pernas de pau, né? Mas sabe como é que ele aprendeu a ensinar? Porque ele sofria com a técnica dos outros. Aí ele tinha que ensinar a estratégia que ele fazia, como o Filipão. Que era Luxemburgo, que era um lateral esquerdo bem chinfrim. Justamente. O Filipão, que jogou até aqui no Asa de Arapiraca, não foi um grande jogador. CSA. Não, jogou no Asa também. No Asa também. Com o Heliberto, que jogou comigo no Bahia. Foi. O Filipão jogou com o Heliberto. Filipão da minha turma ali, 65, 68, por aí. Então, veja só, o cara que não jogou, não foi, esse tem razão. Aqueles que não foram grandes craques, como o Tele Santana, o único que é exceção da exceção aí, sabe quem é? Evaristo de Macedo. Evaristo. Verdade. Esse foi o maior treinador, não é porque ele foi campeão comigo. O próprio Ancelotti foi um jogador mediano para baixo no Milan, né? O próprio Guardiola era coadjuvante. Não era o expoente. Evaristo era o expoente, irmão. Eu tive no Camp Nou em 2019, fui passear na casa da minha cunhada. Eu digo, não, eu vou ver. Você é maluco. Tem 1000 fotos de Evaristo. Puskas, Evaristo de Stefano. Foi o maior ataque que dizem, né? Que a Europa já viu. É de Stefano no Real, né? Quando o Evaristo vai pro Real. Ele fez esse trio. Puskas de Stefano e Evaristo. E Gento também. Tinha Gento. Tinha Gento, né? Na direita, né? Gento. Esse cara era... Meu pai disse que ele fazia... Meu pai odeia o Flamengo por causa dele. Meu pai é vascaíno. Ele fazia gol de tudo quanto é jeito, velho. 53 anos ele tinha, 88, né? Ele ainda jogava futebol porque ele é um cara que se cuida muito. Tanto que ele tá muito bem ainda, com 92 anos, né? Maravilha. Consciente e tal. Se cuida bastante. E ele estudou educação física também. Pouca gente sabe disso. Ele é professor de educação física. Legal. Aí ele jogava com a gente, a pelada. Ele com 53. E João Marcelo chegando a ripa nele. Um dia ele deu uma caneta em João, rapaz, que a gente se embolava no chão de dar risada. Mas João foi pra tomar mesmo, pra rachar. Ele tuco na caneta e saiu dando risada. Ele jogava muito, pô. Ronaldo Passos, honra e glória do futebol baiano, do futebol brasileiro também. O Ronaldo Paredão, goleiro bicampeão brasileiro com a camisa do Esporte Clube Bahia, mas que defendeu com muita honra, muita glória também a camisa do Esporte Clube Vitória. Ronaldão, muito obrigado, cara, por ouvir suas histórias, saber um pouco da sua vida. O livro vem aí. O livro vem aí. Você milita já na advocacia já há mais de 20 anos, né? Não, vão fazer agora em dezembro, eu me formei em 2008. 2008? E sua área qual é da advocacia? Eu só não faço... Eu faço a área mais civil, né? E trabalhista, por causa do sindicalismo. Eu faço mais. E eu estagiei muito, faço consumidor, porque é na área civil também. Sim. Né? Que é a base do direito, é o direito civil, que está abrangendo ali o direito do consumidor, sucessão, família e tal. Eu faço muito porque eu gosto. O direito esportivo está acoplado no direito do trabalho, né? Que é o direito sindical. Está lá no artigo 8º da Constituição e tal. Eu fiz pós-graduação com Rodolfo Pamplona, meu grande mestre, juiz da 36ª Vara Trabalhista. Um abraço, professor. Muito obrigado. Pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho. Dou algumas palestras de vez em quando em algumas universidades e sobre contratos em espécie, que é a minha especialidade maior. Muito bem. Quer seguir ou quer... fazer alguma causa com o advogado Ronaldo Passos? Olha o Instagram dele aí, bota aí, Matheus. É o ADV, né? É isso? ADV? Meu e-mail. Ronaldo Passos ADV @hotmail.com. E o Instagram Ronaldo Passos ADV. Justamente. Não é isso? Tá aqui, ó. Ronaldo Passos ADV. O telefone é 71991419304. Rapaz, o torcedor vai te ligar o tempo todo para te perguntar coisas. Não tem problema, né? Eu gosto disso. Você gosta desse... Eu gosto desse calor da torcida. Eu gosto desse calor. Eu vou pra Fonte Nova sempre. Levo minha neta, meu neto. Isso aí, cara. Que são Bahia doente. O único que desvirtuou, porque eu tava no Vitória, foi meu filho mais velho. Mas eu deixo ele sofrendo um pouquinho. O maior vencedor do futebol baiano, 9 títulos baianos, 8 títulos baianos e um brasileiro. São 10 títulos baianos. 10 títulos. 8 no Bahia e 2 no Vitória. Aí, ó.
Teve os dois e com um Vitória. brasileiro. Em 89. E mais duas finais de brasileiro, da B e da A. Em 90. Vitória foi em 90 e 92. 90 e 92. Vitória tinha 26 anos que não era bicampeão. E ele, doutor Benedito Dourado da Luz, foi o responsável por eu ter ido para o Vitória. E ele perguntou se eu era Bahia ou Vitória. Eu disse a ele, na mesa dele, eu sou Bahia. E, você vai jogar no Vitória? Eu disse, qual é o problema? Eu sou profissional. E tem mais, eu vou lhe dar a camisa de campeão. Ele disse, sério? Eu vou lhe dar a camisa de campeão. Vitória tinha 26 anos que não era bicampeão. Bota essa foto aí do Vitória, por favor, Matheus, pra gente ver. Que não era bicampeão esse Vitória baiano. 26 esse Vitória anos. Do Ronaldo, antes da gente encerrar. Por favor, Matheus. E aí eu levei a camisa do Bi. Esse time? É esse time aí. Ronaldo, ali, Cacau, né? Cacau? Não, esse time, não é esse time. Não, aqui. né? Não, esse time já é o de 91. Tem alguns jogadores que estavam... Tava Jairo naquele time. Jairo. De 90. O time Missinho. De 90. Tava Beto. Não, quem jogou foi Edmaron. Missinho veio depois. Foi. Aqui é Catatal, né? Catatal, Lino Júnior, Luiz Carlos e Roberto Gaúcho. Cacau, Beto, Missinho, Paulo Robson e Jairo. Esse time é fantástico. E ali, o médico, o Rodrigo Vasco da Gama. Esse time aí. Foi esse time Esse time é o campeão baiano. Tava com o Hugo hoje na Band. Um abraço, meu irmão Hugo. Eita, Hugo que fez 3 gols em cima de você? Nos 3-0 do Vitória do Torneio da Morte? Foi Rogério. Em cima de Rogério? Ele fez uma vez ele no Fluminense. Ele fez hat-trick no Pegou Bavi. O Tobi faleceu. Roberto Gaúcho. Tobi foi campeão brasileiro pelo Curitiba. Em 85. Isso. Valtécio Fonseca, Borjão. Dema, Reginaldo. Não, sabe quem é esse lateral esquerdo? Você lembra? Você não vai lembrar isso. Esse daí eu não tô lembrado, não. Ali é André Carpes. André Carpes jogava muito também. Jogava demais. Esse time era bom. Esse time era muito bom. Um belo time. Mas pessoal, obrigado, Ronaldo, mais uma vez. Obrigado, irmão. Nós Tá na Rede, tá chegando ao final. Um mundo de resenhas, de histórias do futebol baiano, do futebol brasileiro. Foi bem. Foi rapidinho. Quando o papo é bom, amigo, passa, né? A gente nem sente. Nosso podcast Tá na Rede Podcast, nosso Instagram para você nos seguir, tá na rede.podcast. No YouTube não esquece de se inscrever, porque toda quinta-feira tem episódio novo. Se você quiser me seguir no Instagram, Thiago com TH, _ Mastroianni, também os nossos estúdios 585. Um grande beijo, um grande abraço para você que é boleiro, para você que não é boleiro, que quer conhecer muito melhor o futebol baiano, as histórias dos jogadores, os bastidores. Nos acompanhe aqui semanalmente no Tá na Rede Podcast. Valeu, gente. Até o próximo episódio. E aproveita e compartilha aí com os amigos, com a boleirada, o Tá na Rede Podcast.